Lefe Suede Ayalela, Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Nessa manhã, eu quero falar de uma situação que é um tanto constrangedora. Nós que moramos em comunidade e vemos a falibilidade das autoridades, nós vemos a falibilidade da sociedade em si, pelas leis criadas, que parecem ser salutar, em especial para as famílias que vivem, muitas das vezes, na dependência de ter uma estabilidade, uma condição social, mas essa governabilidade luciferiana, através desse governo e leis pré-estabelecidos, eles mudaram os conceitos de princípio, e essas inversões de valores, hoje têm sido uma condição imposta pelas autoridades. E hoje querem refrear esse mal que, pela corruptividade das autoridades, que fez esse dragão crescer, esse povo criar vários tentáculos, e hoje tiram a condição de estabilidade de família, que tem ética, princípio, e os direitos. E hoje proíbem, como era anteriormente. Os pais corrigiam os filhos, orientavam os filhos, o respeito, o temor. Eu mesmo parei de usar droga pelo terror psicológico que minha esposa ela fazia comigo. Vou falar para tua mãe que tu é viciado. E eu que nada, não sou viciado, eu paro quando eu quero. E na realidade, o respeito que eu tinha pela minha mãe e a sabedoria desse terror psicológico que minha esposa fazia comigo, me ajudou muito. E Cristo tem feito uma mudança até hoje em muitas áreas da minha vida. Porque se eu falar que ainda não sou arrogante, presunçoso, que eu não tenho conceitologia, argumentologia, eu estaria mentindo. Porque o próprio sábio, vacilão, que errou mais, que instruiu mais, foi mais rico na sua velhice, ele não usou todo o seu conhecimento, se deixou se dominar. Mas é o próprio Salomão que diz que o final de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E hoje as inversões de valores, com essa lei da palmada, tirando os direitos dos pais de corrigirem, e hoje quantos menores na criminalidade, nos vícios, nas drogas, e as autoridades elas ficam atadas e não sabem como agir, mas a futilidade vem das autoridades constituídas desse país. E eu quero ler aqui no livro de Provérbios, no capítulo 20, o versículo 24, que vai dizer: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Mas eu estava falando da educação infantil. Eu mesmo era para ser uma pessoa revoltada. A ignorância do passado, de colocar em colégio interno achando que ajudaria. Pelo menos, eu entendo que os que, da minha época, foram criados em colégio interno, alguns hoje devem ser revoltados
ou serem homossexuais, ou estar na criminalidade, ou já nem existir mais, porque eu estou na terceira idade, mas eu tive princípio. Então, o versículo 11 do capítulo 20 de Provérbios diz: até a criança se dará a se conhecer pelas suas ações, e a sua obra, se for pura e reta. Até a criança se dará a se conhecer. Então, hoje, eles tiraram as instruções, criaram lei da palmada, os pais não podem corrigir, os professores não podem corrigir, não podem orientar, mas eles podem criar essa covardia de criando leis, impossibilitando aqueles que têm autoridade e domínio, o convívio cotidiano. Eles vivem coagidos por essas leis que, infelizmente, a sociedade tem que enfrentar. E, na realidade, no capítulo 22, no versículo 6, a Bíblia nos ensina: instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. E hoje, devido à futilidade, às inversões de valores, então hoje, quem mora numa comunidade, a liberdade que ela tem é de andar com um fuzil na mão, é de fumar uma droga, é de não estudar, ter uma condição que no meu tempo ainda, que havia corruptividade, mas o colégio tinha merenda, tinha estiamento de bandeira, tinha princípio na hora de entrar, de sair, tinha os conselhos. E hoje não se pode corrigir porque é coação. Hoje há defensores para dizer que são maus tratos a correção dos pais. Mas aqui no capítulo 23, no versículo 13 e 14 da palavra de Deus, diz: não retire a disciplina da criança, porque tu fustigarás ela com a vara, e nem por isso ela morrerá. Tu fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E livrarás a sua alma do inferno. Presta bem atenção. Hoje, conforme eu falei, não se pode os pais corrigir, porque o vizinho acha que é maltrato, as autoridades acham que é maus-trato. E o que o governo faz com essa população que vive à margem da sociedade? Qual o respaldo que eles têm para essa covardia que é feita? Eu ainda há pouco tive que dar um tempo para sair da minha comunidade, um tiroteio danado. E a condição que às vezes esse jovem tem, a oportunidade que eles têm, não é de uma porta de emprego, não é de estudar, não é de ter uma possibilidade, uma condição social, mas é o que é oferecido devido talvez a essa distorção que, infelizmente, hoje convivemos com esses finais dos tempos. Por quê? Aqui diz, no capítulo 24, versículo 11 e 12, diz: livra os que estão destinados à morte, salva os que são levados para a matança, se puderes retirar. Se dissermos que não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não considerará? Aquele que atenta para a tua alma não saberá, não pagará o homem conforme a sua obra? E hoje nós vemos crianças morrendo no pátio de escola, na ida, na vinda das escolas, às vezes,
nos confrontos com as autoridades corruptíveis, que eu também não estou generalizando, mas a maior parte, que a gente fala de facção A, facção B, e a facção D, de domínio, de autoridade, pela lei criada, é uma facção de corrupção, que infelizmente criou essa situação. E hoje, conforme eu falei, fica difícil. Às vezes querem denegrirem as instituições que não têm apoio governamental, mas tentam de alguma forma ajudar o necessitado, o viciado, o pobre. Às vezes, aquele que não tem nem condição é que ajuda aquele que está precisando. Que quem socorre é quem conhece, quem sabe. Então hoje é necessário que essa condição social seja revista, de tirar a autoridade dos pais, lei da palmada, essa condição que criaram e infelizmente deixaram vulneráveis, não só os pais, de não assumirem a condição de orientação, porque os menores sabem os seus direitos, mas não sabem os seus deveres. Hoje os baile funk, as meninas na madrugada, até de manhã, nas drogas, nos vícios. Mas isso as autoridades não vê, não proíbem, para isso eles não entram. Eles não proíbem. Por que que não proíbem? Baile funk dentro da comunidade, essa futilidade, essa banalidade que é criada. Mas se houver uma correção dos pais em relação a isso, essas meninas novas ainda não formou nem os seus órgãos internos, elas já estão gerando filho, elas ainda são crianças e estão com criança no braço. Mas se os pais corrigir, tem as leis criadas dessa sociedade deformada, que infelizmente não dá uma condição. Juizado de menor. Juizado de menor. Que juizado de menor? Aonde que essas retenções têm qualificado e preparado de novo esses menores para a sociedade que cometem crimes, que estão perdidos, que não tiveram um apoio moral e espiritual, que querem deformar a religiosidade quando ensinamos o caminho que é Cristo, que é princípio ético, que a maioria dos que encontra esse caminho deixa a criminalidade, deixa os vícios. Mas, dentro dessa realidade de instruir, de corrigir, de dar conselho, hoje as autoridades que é constituída do país tiraram. E tem uma coisa, e daí vai de mal a pior, não vai ser o governo A nem B que vai melhorar essa situação. Os valores foram invertidos. A tendência é piorar. A tendência é piorar. Estamos nos finais dos tempos. Você que pode pregar o evangelho, instruir o seu filho no caminho que deve andar, corrigir enquanto você tem autoridade, que depois que ele fica aborrecente, ele vai se sentir no direito de te confrontar, não respeitar os pais, porque é o primeiro mandamento com promessa, honra pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa para prolongar os seus dias na face da terra. Mas hoje os pais estão enterrando os filhos, as mães estão enterrando os filhos, as mães estão criando os netos, os bisnetos, porque as filhas, os filhos estão indo, estão perdidos, estão sendo destruídos. Mas você que prega o evangelho, você que fala a verdade, independente do credo religioso, faz a sua parte. Que Deus possa abençoar. Que Deus possa abençoar
O Senhor Jesus falou que não passará essa geração sem que todo o mal que ele disse que aconteceria e tem acontecido dessa ação luciferiana. Mas fica esse despertamento, nós que temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, de salvar vidas, tirar das drogas, conduzir vida, ajudar a vida, faça a tua parte, que Deus os abençoe. Eu afirmo que Lef é suede, ayaulela mesma. Fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos um bom dia.